De volta ao programa Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Mundo da Criança falando sobre autismo. Valendo a sua ligação 34544000 para concorrer a um vaso de flores belíssimo para presentear a mamãe. E se você quiser fazer alguma homenagem, quer ligar aqui e falar para a mamãe quanto você ama ela, você está acompanhando o programa, fala, vou ligar, vou falar para a mamãe que eu amo ela, ou para a vovó, que a vovó é mãe 2 vezes. E agora, mais do que nunca, a gente defende aqui os avós nesse programa. Você sabe que esse é um programa de avós. De avô para avô. De avô para avô. Então é entre nós, entendeu? Fechamos nós aqui, avós. Então você já pega e liga e mande a sua declaração ao vivo aí para a mamãe, no 34544000. Doutor Francisco, hoje a gente está recebendo aqui o Renato Agostinho, que é médico psiquiatra, seu filho. E é o assunto, sim, dos mais interessantes, porque a gente vai estar falando hoje sobre o autismo e como é interessante as curiosidades que nós temos, né, sobre o autismo, e tenho certeza que o telespectador em casa também. Fui para o intervalo falando da questão de um bebê, por exemplo, né, que é muito natural. Esse é o aspecto, assim, você falou das curiosidades, mas, acima de tudo, da dificuldade que a gente tem no fechar esse diagnóstico, e eu diria assim, não a dificuldade, mas a responsabilidade de dizer para a família que o filho tem autismo. Então, esse aspecto que você, que aí está sentando agora diante da televisão, nós estamos falando sobre autismo. É um assunto assim difícil para o médico, difícil para o pediatra. Nós precisamos do psiquiatra infantil para definir o diagnóstico, mas eu queria só que o Renato completasse esses aspectos que ele está falando sobre o autismo, e essa palavra me parece assim muito importante, né, Renato? É o aspecto da responsabilidade em definir um diagnóstico desse tipo, né? Exatamente. O diagnóstico, muitas vezes, ele passa primeiro por essa questão da sensibilidade dos pais, que é muito importante os pais terem esse reconhecimento dessas crianças, e geralmente levam ao pediatra para o pediatra poder fazer esse encaminhamento. Então, a gente tem que fazer uma série de avaliações, a gente fazia muito isso na Unifesp, muitas vezes aplica algumas escalas, alguns testes, para poder conseguir definir mesmo esse diagnóstico. E também, na verdade, assim, a questão diagnóstica, a gente está dando um nome para aquilo, né? Mas o que é importante saber é que, independente de um diagnóstico ou não, tem que intervir naqueles problemas do desenvolvimento que estão acontecendo naquela criança. Então, por exemplo, se ela está com uma dificuldade na fala, vai ter que fazer um trabalho com a fonoaudiologia. Então, a gente vai ver a necessidade de acordo com o paciente, né? Esse, assim, é um doente que exige, para a responsabilidade do diagnóstico, Marcos, uma participação multiprofissional, né? E aí o direcionamento é pelo psiquiatra infantil, já passou pelo psiquiatra, às vezes tem até a necessidade de afastar algumas doenças neurológicas, mas o psiquiatra é o elemento que tem que fechar esse diagnóstico. Agora, certamente o telespectador está perguntando e quer saber, mas o que causa isso, Renato? De onde vem isso, o autismo? O que causa esse negócio? Como é que eu devo me preocupar com isso? Então, a causa do autismo, a gente nos transtornos da psiquiatria em geral, assim, não só no autismo, né, são decorrentes de 2 fatores, os fatores genéticos e fatores ambientais. Eu acho que na década de 40, quando começou a se falar nisso, as primeiras hipóteses que colocaram foi a respeito que seria uma causa psicológica, que se dizia que era em decorrência das mães, que eram um pouco afetuosas, mães geladeiras, que se diziam. Depois, com o passar dos anos... mãe geladeira é boa, hein? Mãe geladeira. Mãe fria, né? E aí foi se percebendo que não, que é um transtorno neurobiológico de causa orgânica e causa genéticas, mais os fatores ambientais. Essa herdabilidade genética é algo importante que contribui aí. Estava se falando em torno de 90% um fator genético, né? Mas nessa última semana até saiu um novo estudo aí feito na Suécia, um estudo que foi grande, que eles fizeram um estudo retrospectivo com muitas crianças, e eles deram dados novos de que talvez a genética contribuísse com apenas 50%, né? Então foi algo novo que saiu nessa semana, inclusive saiu uma matéria na Folha de São Paulo a respeito disso. E junto com a suscetibilidade genética vai ter os fatores ambientais, né?
fatores ambientais que ocorrem durante a gravidez ou durante o momento do parto, né? Principais que eles têm observado é, por exemplo, infecção com o vírus da rubéola na gravidez, uso de álcool durante a gravidez, uso de algumas medicações como o ácido valproico, que é um anticonvulsivante, uso de métodos abortivos como uma medicação chamada misoprostol. Então, esses fatores ambientais, fora os fatores de riscos que aumentam também, né? Por exemplo, prematuridade, baixo peso ao nascer, a idade paterna e materna maior que 40 anos. Então, isso são, tanto esses fatores ambientais, juntou com a genética suscetível, aumenta o risco aí de desenvolver o autismo. Eu queria saber assim, se é grande a incidência, se é alta a incidência aí na população do autismo. Então, os dados que se tem hoje é mais ou menos de uma criança a cada 88, vamos falar aí de 1% mais ou menos, né? Isso é uma coisa interessante de se falar, porque tem se falado muito que tem aumentado esse número do diagnóstico de crianças sendo diagnosticadas com autismo, né? Até se coloca aí uma epidemia de autismo, né? Porque os primeiros estudos lá na década de 60 e 70 apontavam para números muito mais baixos, em torno de 4,5 crianças para 10 mil crianças, né? Hoje, então, com esse dado aí de 1 para 88, então aumentou muito. Mas a hipótese que se coloca diante disso é que aumentou a sensibilidade das pessoas, as pessoas estão sabendo identificar mais casos e reconhecendo melhor e assim sendo feito mais diagnósticos. Mas não se exclui que esses fatores ambientais que eu falei, como prematuridade, como a própria idade paterna, idade materna elevada, se tem feito alguns estudos, inclusive com o uso de pesticidas, inseticidas, que também parece que inalado isso aumenta a chance, né? Teve um estudo que foi feito em 2007 que trouxe que as gestantes que moravam próximo de locais onde tinha agricultura que era usado inseticida aumentava em 6 vezes o risco do autismo, né? Então não se sabe exatamente se está realmente aumentando o número de casos atualmente ou não, né? Mas é uma hipótese que não é descartada. 1 para 80 é um número alto, né, doutor? Número alto. Pensei que ele ia falar 1 a cada 1000. Então... 1 para 100, 1 para 88, para 80, realmente é 1%, né? Das crianças pode ter isso. O que me chama a atenção é essa associação do fator genético, que o Renato muito bem comentou, quer dizer, tem que ter uma predisposição genética para isso, né, Renato? Tem que ter uma predisposição genética, não é que... Não é uma doença genética. Não é uma doença genética, não é que você, se o pai vai passar aquilo para o filho com certeza, né? Tem que ser vários fatores, além de ter uma predisposição, tem que juntar com fatores ambientais. Né? Isso quer dizer assim, se você tem casos de autismo na família, isso é uma predisposição genética. Aumenta o risco, com certeza. Sabe? Você ter assim, uma história, quando a gente conversa com a família, você acabar tendo assim, uma situação, não, tem o tio, tem a mãe dizendo eu tenho o meu irmão, ou tem uma situação de dúvida de como aquela pessoa evoluiu ao longo da vida, sabe? Mesmo que o diagnóstico não tenha sido fechado, o aspecto da predisposição genética é fundamental. Agora, o outro aspecto que eu queria que você mencionasse bem, a gente pode dizer assim, que drogas de modo geral, né? Drogas de modo geral, né? Principalmente, o que tem mais falado é o uso de álcool durante a gravidez. Né? O uso de álcool durante a gravidez, ele é um problema para a gente pediatra, porque você tem alguma doença específica, que é a síndrome alcoólico-fetal, que ela não tem cura também, que é uma situação que leva a uma paralisia cerebral, uma situação grave e a um retardo mental importante, que é o uso de álcool na gravidez. Agora, associado também ao autismo, eu diria assim, você que está grávida, vamos tomar cuidado um pouquinho aí com a festa do Dia das Mães, tá? Porque realmente essa associação ela existe. Então, o aspecto genético e o aspecto de ambiente, até alguns trabalhos mostrando alguns analgésicos, né? Até o paracetamol foi mencionado uma vez como sendo um elemento de causa, né? Isso. Então, o paracetamol, fizeram alguns estudos, mas também é algo que precisa ser mais bem estudado ainda. Ano passado, na Unifesp, a gente discutiu alguns artigos a respeito desse uso do paracetamol após a criança já ter nascido, né? E
parece que não é uma coisa que está tão comprovada assim, mas não é descartado também que isso pode aumentar o risco, né, da criança desenvolver o autismo. Então aí, essas causas, eu acho que para a família, Renato, é muito importante ela trabalhar com os aspectos preventivos, sabe? As coisas estão aí acontecendo, estão aí sendo documentadas, e para nós, pediatras, que temos o primeiro contato com a família, realmente passamos a ter uma preocupação maior, embora não dá para dizer, como você mencionou, Renato, que os números de casos estão aumentando, né? Não dá para dizer, ainda não. A hipótese maior que os especialistas maiores no assunto dizem é que está aumentando o reconhecimento, né? As pessoas estão conseguindo identificar esses casos de uma maneira melhor do que era antes, né? Então a gente não pode afirmar isso, que está aumentando o número de casos ainda. Aliás, doutor, eu até queria, eu não estou nem no quadro, né, porque me tiraram do quadro, mas enquanto isso fico mostrando o doutor Renato, o doutor Francisco vai trocando, até mostra uma imagem e tal, muito bem, os caras estão espertos. Mas assim, então quer dizer que muitas pessoas podem ser autistas, até mais antigas e tal, sem ter o diagnóstico e viverem, assim, são pessoas que às vezes são vistas pelos familiares, ele é meio estranho, mas não tem um diagnóstico fechado da doença. Com certeza, né? Principalmente essas pessoas, assim, às vezes que são mais quietas, têm uma dificuldade na socialização, às vezes são tidas como esquisitas, estranhas, e muitas vezes não foi feito o diagnóstico lá atrás, e agora, depois de adulto, né? Às vezes são pessoas que têm dificuldade no emprego, né? Então, e acaba que não foi diagnosticado lá atrás, com certeza. Tudo isso exige atenção, por isso que nós estamos conversando com família, com você que é família, com você que tem filho, que tem neto, ou que trabalha aí com escolas, né? Acho que a participação com um diagnóstico, quando a criança já está na escola, é um pré-escolar, já é até às vezes um diagnóstico tardio, né, Renato? Mas a professora teria uma participação importante nesses alunos, né? Com certeza. Como eu falei, o diagnóstico é muito importante ser principalmente nos primeiros anos de vida, né? Nos primeiros 3 anos de vida, né? Que é quando o cérebro ele tem uma plasticidade, que a gente fala, uma plasticidade neuronal muito grande, que é a capacidade desse cérebro de modificação, né? Se ele for bem estimulado, a gente pode modificar algumas conexões ali que estão alteradas, né? Acho que é legal a gente imaginar o cérebro como uma cidade, quando o bebezinho nasce, como uma cidade medieval, cheio de ruazinha pequenininha, fininha, travessinha, e conforme vai se desenvolvendo, vão se abrindo grandes avenidas nessa cidade, né? E parece uma das teorias aí que se tem sobre autismo, que é essa dificuldade em fazer grandes conexões dentro do cérebro, né? Então é importante, logo no começo, esse reconhecimento, porque com o estímulo ambiental, com o estímulo de terapias, que você tem terapias comportamentais, que tem sido provado muito eficaz, você consegue modificar esse cérebro que tá alterado, né? E aí dá para dizer, em relação ao tratamento, que isso que você está mencionando, uma palavra que para nós é importante. Tratamento é assim, diagnóstico precoce, tratamento melhor, né, Renato? Com certeza. Então, isso inclui o tratamento, o prognóstico vai ser melhor por causa dessas coisas que eu falei, né? A plasticidade neuronal, né? Quanto mais nova a criança, maior a capacidade de a gente modificar esse cérebro e com as terapias que tem, né? É importante no tratamento esse reconhecimento dos pais, esse reconhecimento pelo pediatra e o encaminhamento para um especialista para a gente poder direcionar esse tratamento, que é um tratamento que vai precisar de vários profissionais, né? E muito importante, inclusive no tratamento, a participação dos próprios pais, ajudando ali na influência da criança, né? E dá para falar hoje em drogas? Mas tem remédio para isso? Boa pergunta. Tem remédio? Então, as medicações que existem hoje em dia na psiquiatria, no tratamento do autismo, a gente vai tratar os sintomas. Existem 2 medicações que são aprovadas para o autismo e que a gente utiliza muitas vezes para tratar alguns quadros que apresentam agressividade, muita irritabilidade, né, uma dificuldade de socialização muito grande, aqueles comportamentos repetitivos, as estereotipias, tipo flappings, né, a criança fica balançando o tronco a todo momento. Então, medicações que ajudam sim nesse sentido existem. Isso é bom, isso é um alento para a família, quer dizer,
a responsabilidade de passar o diagnóstico para você que é pai e mãe é muito difícil e realmente exige. Agora, tem uma palavra que você fizer um diagnóstico precoce, é por isso que o Renato está aqui para lembrar a gente da importância do diagnóstico precoce, de que a coisa pode ser bem encaminhada, de que a coisa pode ser de uma maneira multiprofissional, tratada, e que o resultado final, dá para a gente se animar atualmente, Renato? Dá para se animar em alguns casos, né? Nos casos que eu falei que tem um funcionamento já melhor, né? As crianças que têm uma inteligência melhor, uma inteligência mais alta, e as crianças que são bem estimuladas logo nesse começo, submetem a uma intervenção grande por parte de fonoaudiólogo, por parte de psicólogo. Então, o prognóstico vai ser melhor, com certeza. Que bom, né? Isso é ótimo, doutor. E importante, portanto, a questão do diagnóstico precoce, aliás, como em todas as doenças, né? O diagnóstico precoce ele favorece muito, e no autismo não é diferente, e aí, portanto, a atenção aí dos pais, já desde pequenininho, está observando bastante qualquer comportamento diferente ou qualquer falta assim, de manifestação da criança, já procurar mesmo o pediatra e, consequentemente, o pediatra já sentindo a necessidade, indicando o psiquiatra infantil. Muito bom. Vamos fazer o sorteio aqui para a mamãe, ver quem é que vai ganhar o vaso, para o doutor Renato retirar ali um... Vamos lá, doutor Renato, você vai tirar um nome aí de ganhou uma tulipa. Vamos ver quem é, pode... Daniela Martins. Daniela Martins, final do telefone 26 do centro. Daniela, tá aí, a mamãe vai ficar contente com uma tulipa para adornar a casa no Dia das Mães. Adornar foi... romântico. Adornar foi poético. Que isso, hein? Para adornar, Robinho. Robinho, você vai adornar a sua esposa nesse final de semana? Vamos adornar. Todos adornando, então, portanto. Não é adorar, é adornar, hein? Gostei do termo. Quero agradecer ao doutor Renato Agostinho pela presença aqui no programa O Mundo da Criança, nessa véspera do Dia das Mães. E que honra, né, doutor Francisco, receber um filho, agora médico, com essa especialização lá pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp. E para a gente é com muita alegria e muita honra a gente receber o Renato hoje aqui, como doutor Renato, psiquiatra infantil. Seja bem-vindo aí a Marília, viu, Renato? A gente se alegra mesmo aí com toda essa sua capacidade profissional. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado aí as mães e desejo um feliz Dia das Mães também para todas as mães aí. Muito obrigado, Renato. E depois você vai... Hoje é só um teste, viu? O Mundo da Criança é light. A psiquiatria infantil tem muitos assuntos, você vai, né? Hoje nós estamos... uma conexão, né, doutor? Aí eu quero ver se é fera mesmo. Mas tá bom, Marcos. Então aí, a Daniela vai presentear a mamãe ganhou a tulipa. O Renato, mais uma vez, muito obrigado pela presença. As nossas mães, os parabéns pelo Dia das Mães, a dona Lourdes, além dos parabéns, a oração a Deus para que cuide dela, a Marcela, um grande beijo de Dia das Mães, parabéns, felicidade. E que as mães tenham um dia muito feliz, né? Eu vou estender esse parabéns à Raquel, sua filha, que é mãe também. Exatamente, não é? Senão já fica chateado. Já fica chateado, porque eu tenho que falar aqui para a Maíra, tenho que falar para a Andréia, para a Edilamar, para a Ana Lúcia, são as mulheres aí, né? As mamães aí ligadas à nossa família, o nosso carinho muito especial. Muito obrigado mesmo pela vida de cada uma de vocês. A Francine ainda não, né? Francine não. Não, então tá certo. Então aí a Raquel apenas. Marcos, obrigado a você, telespectador que esteve com a gente no programa Mundo da Criança, nesta tarde de sábado. E nós lembramos, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós, fiquem com Deus e até a semana que vem. Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.